Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Lucas capítulo 1, de verso 1 em diante, aonde fala que a palavra nos fala que o Senhor enviou um anjo para avisar a Zacarias. Zacarias era um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, aonde ele já era idoso, ele era casado com Isabel e ele já era um casal de idosos, mas o Senhor tinha uma promessa com Zacarias e Isabel. Isabel, ela era uma mulher temente ao Senhor, e o seu marido Zacarias também servia ao Senhor, e eles tinham uma promessa do Senhor, embora Zacarias também vinha pedindo ao Senhor. Ele tinha um desejo muito grande, eles como casal tinham um desejo muito grande de ser pai, ser pai e mãe, ou seja, de gerar filhos. Só que eles, na sua juventude, não tiveram porquê, por uma permissão do Senhor, porque tinha propósito do Senhor para com eles. E eles, já idosos, não acreditavam mais que ia ter filho. Não que eles duvidassem da capacidade do Senhor. Mas quando a gente almeja, meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente almeja uma promessa, um desejo muito grande em nosso coração, que não se realiza no nosso tempo, de fato e verdade, não só eles, mas a gente também fica duvidando, ou seja, acha que não vai acontecer mais, quando não acontece no nosso tempo, e até mesmo quando o tempo vai passando e a gente vai perdendo a esperança de que aquele milagre vai existir. Mas para Deus nada é impossível. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus, nada é impossível. E havia uma promessa, e o Senhor enviou esse anjo, o anjo Gabriel, para anunciar a boa-vinda, que eles seriam pais, que ele seria pai, ou seja, que Isabel ia gerar um filho. E ele ficou realmente, mas como isso vai acontecer? Eu já estou, minha esposa é idosa, eu já estou idoso, como isso vai acontecer? E o anjo Gabriel disse: estou aqui, que o Senhor me enviou para lhe para lhe entregar essa mensagem, que sua esposa vai ter um filho seu. E o anjo ainda disse assim: já que você está duvidando, você vai ficar sem falar, você vai ficar mudo até o dia de seu filho nascer. E assim foi. O anjo saindo dali, Isabel ficou grávida e ele ficou mudo. Quando ele já saiu do santuário, todos que já estavam aguardando por Zacarias, que ele tinha entrado no santuário, e o povo estava aguardando. E a visita do anjo foi um período que ele estava lá no santuário a sós. E aí, quando ele saiu do santuário, já foi mudo. E pelo Divino Espírito Santo de Deus, sua esposa ficou grávida e gerou seu filho, que, que chamou João. E todos, João Batista, ele foi até muito confundido, porque ele veio com o propósito de anunciar a boa-vinda do Messias, do Senhor Jesus. E pelo Senhor ter dado essa missão, esse propósito para João Batista anunciar, que ele foi um dos que anunciou a vinda do Messias, então muitos também confundiram que ele seria o Cristo, ele seria o Messias, mas não, ele veio com esse propósito para proclamar,
para proclamar a boa-vinda do Messias e fazer discípulos para acompanhar o Messias. E muitos confundiram. E no verso 13 do capítulo 1 de Lucas, verso 13 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque eu vim para dizer-lhe que Deus ouviu a sua oração e a sua esposa Isabel vai dar à luz um filho seu. Você o chamará de João. Haverá grande prazer pelo nascimento dele e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes mesmo do seu nascimento. Ó que glória, ó que dádiva, meus irmãos. O Senhor promete, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor Ele faz. Meus irmãos, minhas irmãs, serve para mim também essa palavra. Todos nós que temos uma promessa do Senhor, pode acreditar, pode confiar e ter certeza, através desta palavra, o Senhor está nos confirmando, reconfirmando e confirmando que Ele é um Pai de propósito. Ele é um Pai que Ele promete e Ele garante e Ele cumpre. Meus irmãos e minhas irmãs, se há promessa do Senhor na vida de vocês, se vocês têm uma promessa do Senhor, aguarde. Aguarde perseverando, orando, acreditando, jejuando, que o Senhor faz. Nunca vamos perder a esperança nesse Deus grande, nesse Deus maravilhoso, nesse Pai amoroso e cuidadoso que Ele é para conosco, para com seus filhos. E no tempo certo, no tempo dele, Ele vai nos abençoar com essa dádiva, com essa bênção. Vamos aguardar no tempo do Senhor, que o Senhor, Ele garante. Meus irmãos e minhas irmãs, não perca a fé, não perca a esperança, não perca a motivação do propósito, porque o Senhor é um Deus de propósito e Ele cumpre. Isabel ainda disse assim, no verso 25, Isabel disse assim: como o Senhor é bom. Ela dizia a ele, como o Senhor é bom. Ela dizia a ele, ao Senhor, ele olhou para mim fervorosamente e tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. Ou seja, Isabel sentia-se uma mulher envergonhada também por não gerar filhos. Antigamente, realmente era uma mulher que não podia ter filhos, ela se sentia humilhada, se sentia indiferente. Hoje não, o tempo vai mudando, as coisas hoje é opcional a pessoa querer ou não ter filhos, mas antes era uma vergonha para a mulher, era uma humilhação. E assim Isabel se sentia, mas Deus concebeu a ela a dádiva de ser mãe, de ter um filho. E ele veio com um propósito, e o propósito dele foi cumprido. Ele veio, anunciou a vinda do Messias, do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a minha oração, eu oro ao Senhor pela minha vida, pela vida de vocês, pelos nossos familiares, por todos que estão ouvindo a palavra, que o Senhor é um Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que cumpre o seu propósito. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela palavra, Jesus. Esta palavra veio como direção, Pai, não só para mim, mas como confirmação para mim e para meus irmãos e para minhas irmãs. Que nós, meu Deus, possamos esperar no tempo do Senhor.
cheio da graça e da misericórdia, acreditando e confiando que no tempo do Senhor é bom, perfeito e agradável. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fique todos com Deus, meus irmãos. Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Amém?